Já parou para pensar por que reinos e vidas sobem e descem que nem montanha-russa? E se as respostas tivessem, tipo assim, em histórias antigas, prontas para mudar nossa visão hoje? Aqui a gente desvenda segredos de liderança, de fé e do peso, né, das nossas escolhas. Fica com a gente, não pula não, dá uma olhada na descrição para ver os pontos principais, tá? Olá, eu sou Eduardo Mendes. E eu sou Laura Mendes. Que bom ter sua companhia aqui no 8 Bits de Informação Útil. Que a graça e a paz de Deus estejam aí com todo mundo. Se você ainda não segue a gente, aproveita agora. Clica aí para seguir nosso podcast. Aqui no Spotify, procura por 8 Bits de Informação Útil. Ou pelo nosso outro nome, né? 8 Bits de Palavras Transformadoras. Isso. E não esquece de se inscrever lá no nosso canal no YouTube para acompanhar todas as nossas conversas, nossos estudos. O link tá na descrição também, viu? Hoje, minha gente, a gente começa uma caminhada, assim, especial. Vamos mergulhar juntos, capítulo por capítulo, num livro, olha, poderoso da Bíblia. O segundo livro das Crônicas. É uma história cheia de reis, a construção do templo e umas lições que falam alto até hoje, né? Exato. E a nossa conversa vai ser assim, bem próxima, focando no que mais chama atenção mesmo, sabe? Com reflexão para a gente tentar aplicar no dia a dia. Uma linguagem assim, simples, mas com profundidade. Isso aí. A gente convida a ler a descrição deste episódio para ter uma ideia geral do caminho que vamos percorrer hoje. E para acompanhar os destaques do texto bíblico, né? Fica mais fácil. Exato. Que Deus nos dê sabedoria nessa jornada. Bora começar a nossa exploração de 2 crônicas. Vamos lá. A história já começa, assim, lá no alto, com o rei Salomão, né? Logo no início ele tem aquela chance de pedir o que quisesse a Deus. E o que ele pede? Sabedoria. Sabedoria e conhecimento para governar o povo. Não foi riqueza nem poder. Nada disso. E Deus se agrada tanto que dá a ele não só a sabedoria, mas, bom, tudo mais junto, né? Riqueza, honra. E ele usa essa sabedoria, né? Os capítulos seguintes já mostram a construção grandiosa do templo. Um projeto, assim, imenso. Gigante. Com ajuda até de fora, como Irão, lá de Tiro. Os detalhes da construção são de impressionar, sabe? Mostra um cuidado em dedicar o melhor para Deus. É verdade. E o momento mais forte para mim é a dedicação do templo, quando eles trazem a Arca da Aliança. Aquele símbolo maior da presença de Deus, né? Exato. A glória do Senhor enche o lugar de um jeito tão forte que nem os sacerdotes conseguiam ficar lá para trabalhar. Imagina a cena. E a oração de Salomão ali é um ponto alto, né? Reconhecendo a grandeza de Deus e já pedindo perdão pelas falhas futuras do povo. Ele já sabia, né? É nesse contexto que Deus firma aquela aliança famosa, lá em 2 Crônicas 7, versículo 14. Ah, sim. Aquela promessa de ouvir, perdoar e sarar a terra se o povo se humilhar, orar, buscar a face dele. Mas vem junto um aviso bem sério, né? Sobre o que acontece se abandonarem os caminhos de Deus. A condição tá lá. E a fama de Salomão corre o mundo. Até a rainha de Sabá vem conhecer ele. Parecia um reino que, nossa, não ia cair nunca. Pois é, mas a história dá uma virada, né? Vem Roboão, o filho de Salomão, e ele ignora o conselho dos mais velhos. Ah, que erro. Ouve os amigos da mesma idade, né? E promete ser ainda mais duro com o povo. O resultado? O reino racha no meio. Divide. Fica a lição clara sobre dar ouvidos à experiência, né? Sobre a humildade de ouvir. Totalmente. Daí pra frente, o livro acompanha os reis de Judá, numa espécie de ciclo, sabe? É um ciclo mesmo. Tem reis bons que buscaram a Deus, como Asa e Josafá. Esse Josafá, que história linda, venceu uma batalha só com o povo louvando a Deus. Foi só louvor. Impressionante. E ele também colocou juízes por toda a terra. Lembrando que o julgamento final é do Senhor, não nosso. Muita sabedoria aí. E tem as grandes reformas, né? Como a de Ezequias. Ele vai lá, limpa o templo que estava abandonado. Celebra a Páscoa, aquela festa que lembra a libertação do Egito de um jeito muito especial, reunindo o povo. E confia totalmente em Deus quando Senaqueribe, o rei da Assíria, cerca Jerusalém. Aquela confiança dele é recompensada com um livramento, assim, milagroso. É verdade. E a história de Josias, que emocionante. Durante uma reforma no templo, acham um livro da lei. Tava esquecido, né? Perdido lá no meio. Exato. Quando Josias ouve aquelas palavras, ele se desespera.
rasga as vestes, se arrepende de verdade. E lidera o povo numa renovação da aliança com Deus. A Páscoa que ele celebrou depois disso, o texto diz que foi algo sem igual desde os tempos de Samuel. Mostra o poder da palavra, né? Quando ela é encontrada e levada a sério. Com certeza. Só que infelizmente nem tudo são flores nesse período, né? Pois é, tiveram reis muito ruins, como Acaz e Manassés, que levaram o povo para longe de Deus, para idolatria pesada mesmo. Ignorando todos os avisos dos profetas que Deus mandava. Mas olha que interessante, esse Manassés, que foi um dos piores, né? Quando ele é levado preso para a Babilônia, lá no fundo do poço, ele se humilha, ele ora a Deus. E Deus ouve, é incrível isso. Ele é restaurado, volta para Jerusalém e ainda tenta consertar as coisas que ele fez de errado. Mostra uma misericórdia divina que surpreende a gente, né? Que sempre há chance de arrependimento. É verdade. Só que a teimosia do povo e dos líderes seguintes continua, né? Não aprendem. É. O capítulo 36 narra o fim triste. Deus, por compaixão, como diz o texto, mandava seus profetas avisando, de novo e de novo. Mas o povo zombava deles, desprezava as palavras de Deus. Chegou num ponto que, bom, não tinha mais jeito. A paciência divina tem limite, né? E a consequência é dura. A invasão da Babilônia, Jerusalém é arrasada, aquele templo maravilhoso é queimado. E o povo levado cativo para a Babilônia. Tudo como os profetas tinham avisado que ia acontecer. Parece o fim da linha mesmo. Triste demais. Mas, no último suspiro do livro, assim, nos últimos versículos, vem uma luzinha de esperança. Ah, o decreto de Ciro. Anos depois, Ciro, rei da Pérsia, é tocado por Deus para permitir que os judeus voltem para casa. E reconstruam o templo. Mesmo depois de todo aquele juízo, de toda a destruição, a promessa de um recomeço. Uau! Essa viagem por 2 Crônicas mostra um padrão muito claro, né? Buscar a Deus de coração, obedecer a sua palavra, isso traz vida, traz bênção. E se afastar, seguir outros deuses, outros caminhos, traz consequências duras. Não tem como fugir disso. Mas acho que, acima de tudo, revela um Deus que é fiel à sua aliança, que disciplina, sim, porque ama, mas que sempre, sempre oferece perdão, restauração e esperança. Mesmo quando a gente acha que não tem mais jeito, né? Que a queda foi feia demais. Exatamente, a esperança está sempre lá. Fica a pergunta no ar, para a gente pensar. Na nossa história pessoal, como a gente está respondendo ao chamado de Deus? A gente está construindo nossa vida sobre a rocha firme da obediência e da confiança nele? Ou será que a gente está na areia movediça da nossa própria vontade, dos ídolos modernos que às vezes a gente nem percebe que tem? Fica a reflexão, né? Com certeza. Não esquece, hein? Segue a gente no Spotify, 8 bits de informação útil ou 8 bits de palavras transformadoras. E se inscreve lá no YouTube. Ajuda muito a gente a continuar essa conversa. Isso mesmo. Que a sabedoria dessas histórias tão antigas, mas tão atuais, ilumine nossos passos hoje. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, pessoal, e até a nossa próxima conversa.